Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você que está participando conosco aqui? Pessoal, nós decidimos bater um papo, conversarmos sobre algum assunto que seja relevante para você, para mim, para nossa casa, para o nosso lar, tendo em vista o atual momento que estamos vivendo. Eu entendo, nós entendemos como igreja que estamos sendo atingidos por uma série de males, estamos sendo atingidos por uma série de preocupações. Estamos sendo assolados por não apenas a questão do vírus ou a questão financeira que está em voga, mas muitos fatores, eles vão adentrar a nossa casa, vão de alguma forma estremecer relações, vão colocar em xeque a nossa fé, vão colocar em dúvida o que nós pensamos até agora. A frase que eu tenho ouvido até nesses últimos dias é que mesmo o normal, a volta ao normal, já não será o normal. É um novo normal, um normal diferente. E é tendo em vista esse novo momento que nós estamos vivendo, que nós decidimos sentar e bater um papo entre amigos com algum assunto que possa preencher essa lacuna que agora é solta ou é aberta por conta desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui recebendo o pastor Márcio, teólogo, professor em muitos núcleos de teologia, pastor de igreja, professor em muitos núcleos e trabalha conosco aqui na igreja e tem pregado, ministrado a palavra do Senhor Deus em muitas congregações. E nós louvamos a Deus por estar recebendo aqui o pastor Márcio Lopes, que estará participando conosco aqui. Também está conosco o Wellington Santos, que é também formado em teologia, diácono da Igreja do Senhor, nos auxilia diretamente no nosso núcleo teológico do ETAD aqui na congregação, pregador da palavra do Senhor e um auxiliar aqui da igreja nos cultos, na palavra, na ministração, que nos honra demais estar conosco. Mas seguindo aqui o nosso texto, pastor Márcio, o senhor entende que quando Paulo fala sobre poder, o dunamis de Deus, tem uma ligação direta com Atos capítulo 1 e verso 8, e recebereis poder. É disso que Paulo está falando? Perfeito. Rapaz, o senhor parece que estava lendo a minha mente aqui. É tão perfeito essa junção aí de textos que não tem como não dizer que não seja. Até porque se você pegar Atos 1:8, né? E vindo do 7, o Senhor vai falar do 7 de um poder e do 8 de outro poder. No 7, quando ele está falando com os discípulos, ou seja, o poder que vocês estavam querendo, que era o poder político, não foi esse que vocês terão. Mas eu vou revestir vocês de um outro poder. Ou seja, qual poder? O dunamis. É interessante que o termo dunamis, que vem de explosão, tem a ver com dinamite, mas ele vai falar sobre habilidade, né? Ou seja, isso que eu vos dou poder, eu vos dou habilidade. Pastor, se a gente, no mesmo texto de Timóteo, interessantemente, vai dizer, porque Deus não nos deu o quê? Não nos deu uma disposição para ter medo. Em contrapartida, mas o de fortaleza. Então tem coisas que nós criamos e Deus não nos deu. E às vezes, infelizmente, nós tentamos às vezes fazer com que estes embarreiramentos sejam maior do que aquilo que Deus nos deu. Tanto que Deus não nos deu o quê? Um espírito de temor, mas nos deu o quê? Fortaleza, amor e moderação. Paulo vai despertar tudo que foi dado. Como a gente está falando do dunamis aqui, esse poder, ou seja, ele nos deu habilidade. O Senhor deu uma palavra para os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui sobre a introspecção, a timidez. Deus pode te usar. Mas, mais do que isso, Ele pode fazer você não ser mais esta pessoa que você era. Não que Deus não possa te usar assim, mas a habilidade, né, que o Senhor nos dá, o trato com o cotidiano vai nos fazendo ter cada dia mais habilidade. Quem era Pedro antes do revestimento de poder e quem se tornou, né? E todos os outros, essa é a grande questão. Então, mais nos deu dunamis, habilidades. E todos nós temos, pastor. É por isso que quando somos mentoreados, nós vamos sendo, né? Quando o Wellington falou, o gatilho vai sendo disparado, vai sendo startado em nós uma coisa que a gente nem mesmo sabíamos que tínhamos, né? Glórias a Deus. Nós temos aí Paulo empoderando ou mentoreando ou discipulando o seu filho na fé, Timóteo.
E ele vem aqui trazer para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu um espírito de poder, o dunamis. Mas também Paulo conclui dizendo que conjuntamente ao poder de Deus, e olha que coisa gostosa, irmão Wellington, Deus dá a nós poder, mas junta ou conjuntamente a esse poder, Deus dá amor. Deus tem para nós um poder que invade, que domina, que traz Deus com toda a sua soberania sobre nós, mas juntamente a isso, Deus dá-nos uma sensibilidade. Deus nos faz... Eu seria ousado dizer que esse amor tem a ver com não pensar em mim, pensar no outro. Como é que você vê essa questão do amor, poder e amor junto? Como é que você vê isso? Pastor, eu vejo assim, porque dentro do contexto aqui da segunda carta a Timóteo, que Paulo vem escrevendo a ele, exortando, corrigindo, orientando, mostrando o seu amor por o seu filho na fé, Timóteo, é interessante notarmos que Paulo está chegando nos seus últimos dias. E ele quer dar continuidade ao poder de Deus através da mensagem que é pregada, através do amor que é ministrado, através do amor de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós deixamos ou damos vazão ao medo, eu tenho para mim um ponto de vista, que quando nós deixamos o medo prevalecer, nós invalidamos o poder de Cristo na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, porque nós deixamos de acreditar no amor de Deus para conosco. O poder dele dar-nos a força para continuar, o amor dele nos dar o carinho e a certeza e o aconchego de um pai e uma mãe. É como um filho quando ele está dentro de um navio e de repente o navio está a pico para afundar. Só que ele está no colo da mãe. Ali ele sente amor. Todo mundo está desesperado, mas ele está no colo da mãe. Ele tem certeza que aquele amor que a mãe está transpassando, aquele lugar, não há lugar melhor. É a mesma coisa do amor que Deus tem para conosco. As coisas podem estar de uma certa forma turbulenta, mas o amor dele nos traz um aconchego, nos traz um carinho, nos traz um amparo, nos traz uma sustentabilidade a continuar. E o poder dele vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, vai nos forjando a seguir adiante, cada vez mais adiante. Eu acho que é um ponto de vista que eu tenho para mim, diante do amor de Deus, resumindo, e do poder dele se aperfeiçoando sobre as nossas fraquezas. Bem, diante da pergunta, como o amor tem esfriado no coração das pessoas? Eu entendo que somos supridos pelo Espírito Santo. Se a igreja não for suprida pelo Espírito Santo, esse amor vai se esfriar. É uma palavra do Senhor Jesus, né? Que quando ele voltasse, porventura, acharia amor entre os irmãos. Entendo que a única forma em que a igreja pode manter o Espírito Santo, manter o amor, de fato, de verdade, pregadores, pastores, cantores, líderes e a igreja como um todo, é continuar sendo nutrida pelo Espírito Santo. É a única forma. Se nós não fizermos isso, de fato, nós vamos ter muitos e sérios problemas. Bem, vamos a um louvor? Vamos ouvir a voz de Deus por meio de uma canção? Deus abençoe a sua vida. Nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Vamos declarar isso para ele. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga para ele, é na tua casa, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. a ti seja a honra, seja a glória e seja todo louvor, Senhor. Tu és poderoso. Glórias a Deus por esse louvor que temos ouvido. E nós vamos caminhando para um encerramento aqui desse nosso momento especial. Mas não temos como concluir sem lembrarmos da última palavra. Relembrando para você que está acompanhando conosco aqui, estamos considerando a palavra do apóstolo Paulo ao seu filho amado Timóteo, quando ele chama-nos a atenção que, em contrapartida a um espírito de temor, de covardia, Deus nos propõe, Deus nos dá poder, amor e moderação. E nós encerramos aqui nesse nosso gostoso bate-papo falando sobre moderação. O que você pensa sobre moderação, Wellington? Como é que você percebe aí essa finalização do verso de Paulo, falando para nós sobre o que Deus traz para nós como moderação? Como é que você vê isso? Pastor, a minha Bíblia aqui, ela traz uma escrita diferenciada, lógico, com o mesmo contexto, mesma base, e ela finaliza dizendo no versículo de número 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo, de amor e de equilíbrio. Ela então transforma aqui, muda a palavra de moderação para equilíbrio. Eu marquei aqui apenas aqui uma consideração para complementar aqui a nossa ideia, que diz assim, ó: o Espírito também concede o domínio próprio, moderação. Esse termo é relacionado à ideia de ser sóbrio, sensato, criterioso e ter bom senso, encontrada com frequência nas epístolas pastorais. Há uma observação muito importante. Uma tradução mais apropriada para moderação de 2 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 7, que nós estamos aqui conversando, é autodisciplina. É uma palavra que eu acredito que se encaixa muito bem sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui. É você ter uma autodisciplina. Autodisciplina em tudo aquilo que você faz. Tanto na área espiritual, quanto na área conjugal, no seu relacionamento. Quando você tem autodisciplina, você se demonstra ter um controle. Eu acredito que tudo se finaliza desta forma. Entendeu? De forma do amor, romper os medos, não deixar que a covardia prevaleça, você deixar o poder do Espírito Santo prevalecer sobre a tua vida, dar vazão a ele, você entender e compreender a grandiosidade do amor de Deus sobre a tua vida e você ter um equilíbrio como crente, como um homem, como uma pessoa sensata diante da presença de Deus. Eu tenho para mim desta forma. Amém, amém. Eu concordo contigo, acredito que aliás, assim como o amor, assim como outras facetas do fruto do Espírito, a temperança, a autodisciplina, essa moderação, ela está colocada para nós pelo apóstolo Paulo como fruto do Espírito, e agora encerra esse verso dizendo para Timóteo que Deus não nos deu espírito de temor, mas poder, que é o dunamis de Deus, o amor, o ágape, que é o sofrer pelo outro, o amor sacrificial, mas encerra dizendo para nós sobre a moderação, a temperança, o equilíbrio. Novamente, pastor Márcio, lembrando que tanto o amor ágape quanto
o poder dunamis, quanto agora a palavra moderação, é alguma coisa que é dada por Deus, tanto que Paulo diz que é Deus que dá, dado por Deus. O senhor vê isso como fruto do Espírito, ou o senhor colocaria mais aí essa moderação? Como é que Paulo encerra isso aí? Olha, pastor, foi muito bem colocada essa questão pelo Wellington. Leu aí dirimindo essa palavra na sua raiz etimológica, mas ela vai um pouquinho mais além, o que é sempre bom, né? Sempre mais além. Primeiro que Timóteo, ele não é um ensinador catedrático que coloca apenas a letra, mas ele coloca a alma, a vida dele. Quando a gente vê ele escrevendo essa segunda e última epístola, segunda para Timóteo e última, é a 13ª epístola dele, o cenário é ele enclausurado, quase 70 anos, aguardando a sentença de Nero. Sabe que dessa ele não escapa. Só valendo a pena ressaltar que essa é a 5ª prisão de Paulo. Aí alguém chega para o filho, o discípulo, e diz assim: você precisa de fortaleza, ou seja, poder. Ou seja, eu estou impotente na cadeia, mas você precisa de poder. Olha que paradoxo. Eu tinha tudo para odiar o sistema e escrevi aos romanos que a gente precisa de obedecer literalmente a todos os superiores. E aí eu falo de amor. Colocando a vírgula do amor, indo para o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, são 9 gomos, e o que elenca o ranking primeiro é justamente caridade, amor. Ou seja, é o que encabeça, é amor. E aí o último gomo do fruto do Espírito, o 9º, é temperança. É literalmente o que o Wellington falou sobre a autodisciplina. Pastor, não é simplesmente eu lhe disciplinar. Wellington, não é eu lhe disciplinar, porque sendo catedrático, conforme eu disse, ensinar aquilo que é a regra é uma coisa, aquele famoso faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não o que eu faço. Paulo, ele está ensinando, e não é apenas como alguém que está ensinando uma teoria. Ele não está dizendo, olha, tenha aquilo que Deus deu e vai se despertar em você cada dia mais, e tenha a autodisciplina. Mas ele está dizendo assim: você está vendo eu aqui nervoso? Eu estou te mandando uma carta, estou te mandando recomendação. Você já me percebeu algumas vezes nas nossas viagens, nas intempéries todas, alguma vez eu perdendo o controle? Ô Timóteo, nas entrelinhas, pastor, o que tem é isso. Ele está dizendo assim: meu filho, você precisa de despertar. Pastor, desculpe, mas quando ele vai falar no verso número 6 sobre desperte o dom, esse termo despertar, ele vem de um termo grego que tem a ver com avivamento. É manter aceso. Ou seja, você não pode deixar arrefecer. Você tem que manter esse fogo labaredas altíssimas, altíssimo nível. Ou seja, a moderação, olha que coisa, é manter ele ali. É você olhando para mim e ver que eu sempre mantenho a situação aqui, ó. Tem momento que eu estou enclausurado e não estou brigando com o sistema. Eu sofro um naufrágio e você não vejo eu reclamando do capitão do navio, de Deus e de ninguém. Uma víbora me pica e eu não estou culpando ninguém. O Paulo está dizendo assim: é isso que você precisa, meu filho. Ministério tem tudo a ver com moderação. Né? Às vezes você está no 80, mas você tem que baixar para o 40. Você está 8, mas você tem que subir para o 40. É manter a equanimidade. Então, quando ele fala de moderação, ele está falando de pensar seguramente, de ter uma mente saudável. Né? Jesus disse que todo o pecado ele começa na mente. E aí Paulo está dizendo: se você for moderado, ou seja, tiver uma saúde mental, uma autodisciplina, um autocontrole, temperança, Timóteo, você vai longe. Então eu acho que essa tríade, pastor, fortaleza, amor e moderação, é uma tríade pastoral excepcional. Não tem como dizer diferente disso. Maravilhosa essa consideração, pastor Márcio, falando sobre o fruto do Espírito. E isso me traz a lembrança de que a nossa vida, a vida do ser humano normal, ela é feita de oscilações, uns dias mais, outros menos, mas tem dias que nós estamos mais avivados na fé e outros dias a gente está nem tão avivado. Tem dias que nós acordamos melhores, o nosso humor para mais ou para menos, mas acredito que o nosso ponto aqui é muito mais do que a oscilação do humor, a oscilação do dia.
do dia a dia. A nossa questão é que nós precisamos nos focar no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos inflar, nos energizar, nos trazer muito mais do que as nossas oscilações. Aliás, é nos trazer para o equilíbrio. Então, para você que está conosco agora no final dessa transmissão, lembrar a você que as suas oscilações de vida são normais, mais, menos, mais humorado, mais entristecido. Me lembro aqui de Elias, que foi para a caverna, me lembro de Pedro, que negou o Senhor, e de outros tantos próprios profetas que tiveram os seus momentos de humor para mais ou para menos, mas todos nós somos orientados por Deus, aqui como Paulo orienta a Timóteo, a nos voltarmos àquele que é poderoso para manter a nossa estabilidade. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso rochedo, a nossa segurança. Para você que está acompanhando a gente, lembrar a você que mesmo com toda a oscilação da vida, sobretudo nesse tempo de medo, de pânico e de temor, não permita que o medo, o pânico e o pavor tirem você da sua estabilidade. Se nós ouvirmos essa palavra de Paulo e atribuir essa palavra a nós vamos ouvir ainda Paulo da prisão dizer para nós: não permita que o espírito do medo domine você, mas ao contrário, permita que Deus, por sua graça, possa transmitir em nós poder, o dunamis de Deus, o amor, o ágape de Deus, e a moderação, o equilíbrio, a autodisciplina que vem daquele que pode todas as coisas. Assim, caminhando para o final, eu quero passar ao Wellington para fazer as considerações finais. Wellington. Pastor, nessa mesma linha de raciocínio, enquanto o senhor vai falando aí, vai nos dando aqui à luz do texto, uma grande profundidade vai sendo revelada, e eu como se estivesse vendo Paulo preso dentro das prisões, dessa grande fortaleza, e ele liberando uma palavra sobre as nossas vidas, e a palavra fosse mais ou menos esta: reaviva o dom de Deus que habita em ti, mediante a estas palavras que estão sendo ministradas. Porque Timóteo aqui, ele diz para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti através da imposição das minhas mãos. Mas em um cenário totalmente diferente, nós precisamos entender diante das oscilações da vida que vai depender de mim, vai depender do Senhor, vai depender de toda aquela, do ser humano, avivar, aguçar, despertar o dom de Deus que há sobre a vida dele. Os momentos em altos, em baixos, vão existir sempre, como o Senhor mesmo acabou de dizer. Mas o que nós dependemos, o que nós precisamos fazer é reavivar, é ativar o dom de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou aqui já finalizando no versículo de número 7, que tudo isso que nos acontece, o poder, o amor e o equilíbrio, a Bíblia diz aqui que, portanto, Deus nos concedeu. Quem nos concedeu? É Deus. É Ele que nos concede o poder para continuar e vencer todos os intempéries das nossas vidas. É Ele que nos concede o amor para acreditar numa manhã melhor, numa esperança em um Deus todo-poderoso, que vai acontecer, coisas novas vão surgir. É Deus que nos concede no meio do caos, no meio da tempestade, equilíbrio, autoconfiança para continuar a acreditar que Deus está no controle de tudo. É só isso que eu gostaria de dizer. Agradecer a Deus por este momento, por esse bate-papo, momento de aprendizado aqui diante de dois homens de Deus, duas referências. Que Deus continue abençoando. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe a vida dos senhores. Amém. Pastor. Amém. Pastor, eu agradeço, fazendo aí das palavras do Wellington as minhas. Agradeço ao Senhor pelo convite, ao Wellington, compartilhar sempre com amigos. Eu estou muito à vontade aqui. E esse tema que é maravilhoso, né? Louvar a Deus. Mas só para considerar aqui sobre a total dependência de Paulo, que ele emprega a Timóteo em Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 23, tão conhecido, nós vamos encontrar a dependência de um salmista que é pastor e que se põe não na posição de pastor, mas na posição de ovelha. Ele vai dizer: quem tem um Senhor como pastor não precisa de se preocupar com pasto verdejante nem com água tranquila. Eu só preciso de entender que eu tenho um pastor. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, confie não em mim, aprenda de mim. Como o Senhor disse lá atrás, sede meus imitadores, mas olhe para Cristo, né? E ele é esse grande mentor que nós conhecemos, Paulo apontando para Cristo sempre. E ele vai terminar no capítulo 4, verso de número 7, dizendo o quê? Combati o bom combate, eu acabei a carreira. Em contrapartida, muitas pessoas hoje
diriam, escrevendo a sua autobiografia, eu combati o combate e estou acabando com a minha carreira. Né? Nós vamos encontrar Paulo dizendo: Timóteo, veja se dá para ver alguma coisa em mim. Você consegue olhar alguma coisa em mim? Há os anos que você me conhece, eu te chamo de filho. Você consegue encontrar essa paternidade em mim de alguém que te ensina? Você vê em mim um homem de Deus? Eu estou acabando com a minha carreira, mas o combate está aí, né? E você vendo que Timóteo, ele é tão discípulo de Paulo, que quando o escritor aos Hebreus, na sua último parágrafo, ou último capítulo, desculpe-me, Hebreus 13, verso de número 23, a Bíblia nos diz assim, ó: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Timóteo foi tão discípulo que até cadeia ele puxou. Veja o que é você seguir os passos do mestre. Ou seja, não teve como não acontecer. E eu falo isso assim, porque se você for analisar, o que Paulo teve de recompensa? O céu, a coroa da justiça que ele mandou eu guardar. Então, eu estou guardando, esperando e sei que serei abençoado. Muito obrigado, pastor. Me coloco à disposição sempre. Servir o reino é sempre uma alegria. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Nós encerramos aqui e eu gostaria de fazer a minha consideração no seguinte sentido, pegando aqui uma lembrança da palavra do pastor Márcio e do pastor, nosso irmão Wellington aqui. O mentor, o homem de Deus, ele precisa seguir esse viés de Paulo. Ensinar quem vem depois, mas apontar a Cristo. O homem de Deus, o pastor, ele precisa olhar para Cristo e a partir de Cristo ele ser um bom professor. Na verdade, o melhor professor é aquele que conduz o seu discípulo a Cristo. E olhando a figura de Timóteo, o filho amado de Paulo, o melhor aluno é aquele que consegue seguir a linguagem, a imagem, os ensinamentos do professor, do seu mentor, do discipulador, para também chegar a Cristo. Porque o nosso ministério não encerra em nós. O nosso ministério se encerra no Senhor. Para Ele seja o poder, a glória e a autoridade dele, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Nós encerramos aqui essa transmissão, esse bate-papo gostoso entre amigos. Teremos outros com certeza, quero que você guarde no teu coração. Nós teremos outras oportunidades de conversar com amigos e refletirmos a respeito daquilo que pode enriquecer a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal do YouTube. Se você não ativou o sininho, faça isso. Se você quiser nos acompanhar, nós estamos à disposição nas mídias sociais. Siga-nos e seja abençoado para a glória do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Até mais.